E reviravolta total, mudou tudo na negociação de Arrascaeta para a renovação de contrato. A gente vai explicar tudo no vídeo de hoje. Além disso, tem o Corinthians vindo para cima de Michael e pode ter até uma troca envolvendo uns destaques jovens do elenco do time paulista. A gente vai falar tudo no vídeo de hoje. Tem a Libra contra-atacando e entrando na justiça para derrubar a liminar do Flamengo. E o Flamengo respondendo. Continua essa brigalhada. A gente vai falar também no vídeo de hoje. Tem a mudança no calendário brasileiro que está fazendo o Flamengo acelerar as negociações por reforços para dezembro. E Flamengo e Cruzeiro fazendo um jogo muito importante hoje à noite. A gente vai dar as escalações e todos os detalhes da partida. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando como sempre com a agendinha. Chegou o dia de uma partida muito importante entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã às 8h30 da noite, jogo importantíssimo. Depois dessa partida o Flamengo treina amanhã à tarde, treina no sábado pela manhã, viaja no sábado à tarde para enfrentar o Bahia no domingo às 6h30 lá na Fonte Nova, e a expectativa é de o gramado não tá lá essas coisas, então o Flamengo já tá aí se preparando, mas está focado agora no Cruzeiro. A gente vai dar os detalhes da partida entre Flamengo e Cruzeiro. Já tem o retorno do Gabigol aí no Maracanã. Ingressos já, assim, dá para considerar como esgotados já. A casa totalmente cheia hoje no Maracanã. Até ontem só tinha ingresso na Leste Superior. Muito provavelmente isso já foi esgotado, então teremos casa lotada contra o Cruzeiro para botar aquela pressão. E o Flamengo, vencendo o Cruzeiro, como a gente já falou, praticamente tira o Cruzeiro da briga, porque ele vai abrir 7 pontos e ainda tem o jogo a menos contra o Sport, que muito provavelmente vai ser disputado com o Sport já rebaixado, que ainda não foi marcado. É provável que marquem lá para novembro, e aí chegando próximo do final, o Sport, do jeito que está a campanha deles, provavelmente vai jogar contra o Mengão já rebaixado. Inclusive os 2 jogos do turno provavelmente já com o Sport praticamente rebaixado, ou até matematicamente, vamos ver. Então, Flamengo vencendo o Sport, consegue aí, hoje Itabaiana depois do Sport, abre 10 pontos para o Cruzeiro, que já seria praticamente fatal aí para o time mineiro. Teve uma curiosidade aí, uma boa notícia desse treino de quarta-feira do Flamengo, que teve todos os jogadores disponíveis para o treino. Ninguém no departamento médico, isso tem sido cada vez mais raro no Flamengo, e isso, claro, com o Pulgar ainda não disponível para jogo, porque ele está se recondicionando fisicamente, mas não tem mais lesão. Então, DM vazio, todos os jogadores à disposição, porém o Pulgar ainda não sendo relacionado, porque ele está recuperando a forma física após ter saído aí dessa lesão que durou bastante tempo. Ótima notícia, então, espero que perdure aí durante um bom tempo o DM do Mengão vazio. Vamos falar agora de Flamengo e Cruzeiro. Jogo importantíssimo. E aí tem aqui a prévia do jogo. O Flamengo vai ter novidades na lista de relacionados. O lateral esquerdo Ayrton Lucas volta de suspensão. Volta a ser opção para o Felipe Luiz. Vinha e Léo Pereira foram substituídos no intervalo da vitória contra o Corinthians. Também não serão problemas. Pelo período de descanso entre os jogos, a tendência é que Felipe Luiz tenha força máxima na partida, que teve uma distância aí de 4 dias, né? Quem continua fora, como eu acabei de falar, é o Eric Pulgar. O volante está na fase de transição, retornando aos trabalhos com o restante do grupo aos poucos. Provável escalação do Mengão para enfrentar o Cruzeiro é Rossi no gol. Rossi que pode virar brasileiro, a gente vai falar disso já. Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo, podendo entrar aí na vaga do Léo Pereira, e Alexandre na lateral esquerda. No meio, Jorginho, Saul e Arrascaeta. Plata ou Carrascal pela direita. Carrascal, como eu disse, impressionou muito bem o Felipe Luiz. E completando o ataque, Samuel Lino
e Pedro, força total para pegar o Cruzeiro no Maraca, jogo importantíssimo, jogo chave para o Flamengo conseguir se distanciar de um dos candidatos ao título aí, que é o Cruzeiro. Desfalque é o Pulgar, que ainda está se recuperando da lesão. Na verdade, ele não tem mais a lesão, como a gente falou, ele está se recuperando fisicamente aí em fase final para retorno aos campos. Os pendurados são Léo Pereira, Alexandro, Alan, Pulgar e Arrascaeta. Todos esses aí, se tomarem um amarelo, ficam fora da partida seguinte contra o Bahia. E a provável escalação do Cruzeiro tem Leonardo Jardim como técnico, no gol Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Matheus Henrique, ou Arroio e Caio Jorge fechando o ataque. O Flamengo precisa jogar muito ligado, principalmente ali na defesa. O Flamengo que, se entrar de fato com Saul e Jorginho, precisa reforçar a marcação ali na entrada da área, porque o Caio Jorge chuta, Matheus Pereira chuta, para quem a bola sobrar ali, eles finalizam. O Caio Jorge não perdoa. O Gabigol, a princípio, no banco, mas se ele entrasse no lugar do Caio Jorge, estava até bom pro Flamengo, apesar dele até ter feito um gol aí. Mas o Caio Jorge tem sido muito perigoso e muito letal. O Flamengo precisa ficar de olho muito aberto com ele. A arbitragem com Ramon Abate Abel, não vou nem falar mais nada, só vou rezar para ser uma arbitragem minimamente razoável. Assistente 1, Danilo Ricardo Simão Maniz. Assistente 2, Rafael da Silva Alves. E no VAR, Caio Max Augusto Vieira. Vamos ver. Essa arbitragem aí me preocupa, mas não tem muito jeito. Acho que praticamente todas as arbitragens me preocupam hoje em dia, porque tá brabo demais o negócio. E agora vamos falar aqui de Agostinho Rossi na seleção brasileira. Que doideira é essa aí? Mais cedo o portal GE, né, o Globoesporte.com, trouxe que o Agostinho Rossi já iniciou o processo para se naturalizar brasileiro. Caso ele consiga se naturalizar a ação, ele poderá, a partir de 2028, ser convocado para a seleção brasileira. Então, vamos ver. Isso pode ocorrer porque o Rossi nunca disputou uma partida oficial pela seleção argentina, só pela base. Então, o regulamento de elegibilidade da FIFA foi alterado em 2020 e permite que um jogador que disputou até 3 partidas oficiais ou não por uma determinada seleção possa adotar outra equipe nacional no futuro. Assim, basta o goleiro rubro-negro ter a cidadania reconhecida oficialmente e cumprir a exigência da FIFA de vínculo genuíno. Como ele não tem pais e avós brasileiros, a forma de comprovar o vínculo seria a residência contínua por 5 anos após os 18 anos no Brasil. Após os 18 anos. Depois dele completar 18 anos, ele passar 5 anos morando no Brasil, que é o caso do Rossi. Então, ele conseguindo isso, ele como chegou em 2023, a partir de 2028 ele poderia ser convocado. Será que é uma boa? Pegador de pênalti. Se for comparar ele com o Hugo Souza, sou mais Rossi, hein? Enfim, dessa forma, o caso seja de interesse do goleiro, ele pode solicitar à FIFA em junho de 2028 a mudança de elegibilidade. O caso é considerado simples, já que a FIFA validaria apenas os documentos e o vínculo do Rossi. Dessa forma, com aprovação, ele estaria liberado para defender a seleção brasileira, caso fosse convocado. E eu quero ver nos comentários aqui. O que você acha? Vocês sentiriam mais segurança com o Rossi no gol do Brasil numa Copa do Mundo, por exemplo? Não seria de 26, seria de 30, mas... sei não. Eu, pelo menos em relação ao Hugo Souza, eu sou muito mais o Rossi, hein? Comenta aí o que vocês acham. E agora, vamos voltar a falar um pouquinho da treta aí da Libra. Teve muita coisa muito longa sendo falada ontem. Teve a lista que o Flamengo divulgou do que é fato, o que é fake, que foi muito de encontro com o que a gente já trouxe aqui pra vocês. Não vou me alongar de novo sobre isso, mas a Libra entrou com um recurso na Justiça do Rio de Janeiro para derrubar a liminar que o Flamengo obteve para bloquear aquele dinheiro, para congelar o pagamento da Globo para os times. E aí ele alega tudo aquilo que o Flamengo já tinha aprovado com o Landim e tal. Na verdade não tinha, o Flamengo não assinou essa mudança nessa parte aí da distribuição do dinheiro por conta da audiência, e é isso que o Flamengo está pleiteando. Inclusive, houve aí, nesse meio tempo, propostas do Flamengo para mudança desse valor repassado, valor fixo, que não foram aceitos, está até no meio dessa nota do Flamengo. E aí tem assim, ó, o Flamengo
hoje ganha no bloco, pelos direitos de TV, 200 milhões de reais. A proposta feita pelo Flamengo foi de um aumento de até 250, para até 250. Mas o Flamengo até está disposto a aceitar um meio termo, entre 220 e 230 milhões de ganho. Mas os clubes da Libra negaram, e aí, se eles aceitassem esse meio termo, Flamengo e Corinthians seriam os times com maiores ganhos dos direitos de TV, não foram aceitos, então o Flamengo também não aceitou a mudança deles lá naquela parte de audiência, por isso não existe documento com a assinatura do Flamengo, e é isso que o Flamengo se apega com essa liminar que ele conseguiu. E faz todo sentido. Se você buscar aí, tem algumas falas bem completas sobre isso. A gente falou mais tempo no vídeo de ontem sobre isso. Hoje eu não vou me alongar tanto porque a gente já está falando bastante. Provavelmente eu vou fazer um vídeo, talvez aí no fim de semana, com mais detalhes ponto a ponto desse imbróglio aí entre o Flamengo e a Libra, para a gente detalhar um pouquinho mais, mas no vídeo das notícias do dia eu vou trazer mais os destaques, beleza? E agora tem a atualização do Brasileirão, que agora vai durar o ano todo. CBF confirmou que o Brasileiro de 2026 vai ter início dia 28 de janeiro, encerrado em 2 de dezembro. Finalmente, o campeonato que está se valorizando cada vez mais, com cada vez mais jogadores de renome e de valor, tendo esse início aí em janeiro e vai durar o ano todo, assim como todas as grandes ligas do mundo, né? A CBF finalmente fazendo essa mudança. Isso vai acabar fazendo com que algumas semanas tenha jogo de Carioca e também de Brasileiro. O Campeonato Carioca foi encurtado, passou para 11 datas no máximo para quem chegar na final, e também vai ter algumas mudanças aí em relação à Copa do Brasil, campeonatos regionais aí, que quem não se classificar nem para Libertadores nem para Sul-Americana vai jogar esses campeonatos, então o Flamengo esquece, nunca vai jogar esses torneios, mas tiveram mudanças interessantes aí no calendário de forma geral, bem legal essas mudanças. A outra que é importante é a Copa do Brasil só com jogo único e em todas as fases. A gente esperava que fosse aí a partir das oitavas com jogo ida e volta e só na final jogo único de novo, tudo com jogo único segundo a CBF. Vai ser diferente, vai ser interessante aí. E agora vamos falar aqui de um resultado que foi divulgado pela Brahma naquela promoção lá da SAB, que você pede a cerveja no Zé Delivery, menciona qual é o seu time e uma parte do dinheiro vai para o seu clube. Ele divulgou o ranking aqui de quantas ativações os clubes brasileiros tiveram e quanto que isso vai gerar de grana para os times. Isso acaba dando uma métrica aí de torcida no Brasil. Olha que absurdo. Primeiro lugar, Flamengo com R$1.182.994. Corinthians em segundo lugar com R$480.604. Bem menos do que a metade dos números do Flamengo. Se esticar um pouquinho do Flamengo, chega até o triplo. Olha, uma diferença avassaladora entre esses dois times, os resultados. Então, olha, um negócio assim assustador. E aí logo atrás vem o Cruzeiro com 387, Vasco com 324, São Paulo com 315 e por aí vai, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Grêmio e Inter completando aí os primeiros colocados. Mas essa diferença entre Flamengo e Corinthians é uma coisa de doido. E agora vamos virar a chave, vamos falar aqui de mercado da bola, porque tem muita novidade hoje. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá, mercado da bola, começando com o calote das Arábias que o Flamengo tá tomando. Matheus Gonçalves foi vendido lá pro Al Ahly,
e não pagaram já na primeira parcela. Flamengo enfrenta problemas para receber os valores referentes à venda de Matheus Gonçalves. O clube alega que ainda não recebeu nenhum pagamento da negociação com o Al-Ahly, que inicialmente seria quitada à vista, mas acabou sendo parcelada em 3 vezes, com parcelas anuais em 25, 26 e 27. A data limite para o primeiro pagamento era nessa segunda-feira, 30/9, mas o montante não foi depositado. Diante disso, a diretoria rubro-negra já avalia acionar a justiça para evitar um possível calote. O advogado Marcos Mota, que participou da negociação, não se manifestou ainda sobre o caso, mas internamente o Flamengo não explicou a ausência do pagamento. Vale destacar que se o depósito não for realizado até o dia 4 de outubro, o contrato pode até ser anulado. Já pensou? Matheus Gonçalves de volta ao Flamengo depois desse rolo aí do novo calote? Espero que tudo se resolva. Os árabes têm grana para pagar, a gente sabe disso. Então, espero que pingue logo o dinheiro aí e não tenha mais esse problema aí em relação ao calote. Abaixo do Inter, não querendo pagar o Thiago Maia, o Corinthians naquele rolo que deu do Mateuzinho também. Então, vamos lá, Oli, vamos coçar o bom, tirar o escorpião do bolso aí para pagar logo o Matheus Gonçalves, para não ter mais um imbróglio aí de calote no Flamengo. E agora tem a informação aqui de que, agora com essa notícia do Brasileirão alargado, com ele começando em janeiro, o Flamengo está dando uma acelerada nas negociações para trazer reforços de impacto já em dezembro. Por quê? Para os jogadores terem a possibilidade de jogar o ano inteiro, desde o início da temporada. Isso é muito importante por questão de entrosamento. A gente sabe que teve o Jorginho chegando no meio do ano, teve o Samuel Lino, que acabaram se adaptando rapidamente, mas nem sempre acontece assim. Então, principalmente jogadores mais jovens precisam de um treinamento mais intenso junto, de mais tempo ali coletivamente para se adaptar e para se entrosar. Então, o Flamengo está intensificando as negociações. A gente já vem trazendo aqui muitas delas, falando do Tati Castelhanos, do interesse em Gabriel Jesus, essa sondagem aí pelo Richarlison também. Tem Gabriel Brazão na mira do gol, tem outros goleiros também que o Flamengo avalia, o Mikael, como a gente trouxe, tem também o goleiro Bento, que o Flamengo tem na lista. Então, tudo isso já estão sendo feitas, como a gente falou ontem, reuniões para definir quem vai ser a prioridade 1, 2 e 3 de cada posição para o Boto começar a agir nas negociações. E surgiu uma notícia aí de que o Corinthians está de olho no Michael. A gente vai dar os detalhes já, porque pode ter até troca de jogadores aí, com alguns jogadores de destaque, que a gente até mencionou há pouco tempo com o Corinthians. A gente vai dar todos os detalhes já, mas antes vamos falar aqui da renovação do Arrascaeta, porque mudou o rumo da renovação dele, e que estava sendo prevista aí para um contrato de até, no máximo, 2 a 3 anos, 2 com renovação por mais 1. Parece que eles devem fechar nos próximos dias uma renovação até 2029. Então, vamos ter aí a Arrascaeta por mais 4 anos se a gente começar a contar em 26. Porque conta a temporada completa, ou seja, 26 completo, 27 completo, 28 completo, 29 completo. 4 anos aí a mais de Arrascaeta. Eu acho a notícia sensacional. É a melhor notícia que a gente podia ter. É o Arrasca ficando aí por mais 4 anos no Mengão. E a gente esperava ter um período menor. Então, sensacional essa notícia. E Maestro aí ficando por mais tempo no Mengão. Já ganhou até a batuta do Boto um tempo atrás aí. Agora o Arrasca, espero que já resolva, que já anuncie logo, sem novela, e o uruguaio fique, ele que gosta pra caramba do Rio de Janeiro, é adaptado mais do que qualquer um aí ao Mengão. Então Arrasca tem tudo pra fazer história mais ainda no Flamengo. Ele que já tá ali chegando perto, inclusive, dos maiores estrangeiros que já jogaram, o Doval, no Flamengo, inclusive em número de gols. Então o Arrasca é ídolo da nação e mais 4 anos aí, muito próximo de serem anunciados de renovação para ele. Agora sim, vamos falar aqui desse interesse do Corinthians por Michael, porque saiu na imprensa paulista que o Corinthians vem para cima para levar o Michael. O Corinthians, claro, deu aquela negada logo de cara, falou que a princípio o Michael tem contrato com o Flamengo até 2028, etc e tal. Mas por quê? Porque ele sabe que o salário do Michael é muito alto. Então, para conseguir acertar uma contratação
com esse salário, ele vai precisar dar uma quebradinha nos valores, o Michael vai precisar aceitar dar uma reduzida ali. E o Flamengo, que não é bobo nem nada, tem interesse em se livrar do Michael, vendê-lo ou cedê-lo, porém ele sabe que o Corinthians não paga ninguém. E aí é um problema. Para não entrar nesse rolo aí que entrou com o Mateuzinho, com o Hugo Souza, de garantia bancária, garantia financeira, etc e tal, o Flamengo tá pensando muito seriamente em fazer uma troca. E aí, os dois nomes que surgem aí com mais força por essa troca são de dois jovens jogadores do elenco do Corinthians, que são Breno Bidon e o Guinegão. Nesses dois casos, muito provavelmente o Flamengo precisaria até voltar uma grana para o Corinthians. Então, isso anularia qualquer necessidade do Flamengo receber pagamentos do Corinthians. Então, ele já eliminaria qualquer tentativa de calote aí do Corinthians. Então, hoje, o Michael tem um valor de mercado aí de 4 milhões de euros, segundo o Transfer Market. Guinegão, 5 milhões de euros. E Breno Bidon, 12 milhões de euros. Seria uma volta aí que o Flamengo precisaria dar com um pouco mais de grana. Mas eu quero ver aqui nos comentários também que se você gostaria de ver uma troca desse tipo acontecendo, como que você entende que seriam os moldes dessa contratação, qual seria o ideal para vocês, se vocês acham que uma troca com o Flamengo dando uma grana a mais seria legal para ter um Breno Bidon no Flamengo ou o Guinegão. Então, comenta aí, mas de fato o Flamengo tem interesse em ir por esse caminho aí. Flamengo que não costuma trabalhar muito com troca, mas nesse caso aí, de acordo com as circunstâncias, o Flamengo analisa essa possibilidade. E lembrando que o Michael veio de graça pro Flamengo, apesar do Flamengo gastar uma grana de salário mensalmente com ele, o Flamengo não pagou nada ao Al Hilal quando trouxe ele da Arábia Saudita. Então, de certa forma, pode ser um ótimo negócio pro Flamengo aí, uma troca com o Corinthians. Comenta aí. Isso e também as outras informações que a gente trouxe de mercado da bola, de Libra e todos os outros assuntos, deixa aí no comentário pra gente desenvolver a discussão durante o dia, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!